Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a compartilhar esta oração com muitas pessoas e também a se inscrever aqui no canal. O nosso tema, nenhuma oração passa desapercebida. Um bebê, ele não sabe falar, mas o seu pai e a sua mãe entendem o seu gemido, o seu balbuciar, se ele está com fome, sede, se ele está com sono, se está com medo. Ele entende? Por quê? Porque o pai e a mãe amam aquela criança e entendem aquela criança, convivem com aquela criança. A mesma coisa o nosso Pai Celestial, ele te entende, ele te ama, ele cuida de você, ele entende quando, antes mesmo que as palavras cheguem à sua boca, como está escrito em Isaías 65, 24, ele já está, agilizando tudo para você. Mas tem um segredo. Em 1 João 5, versículo 14, que eu quero contar para você. Está escrito, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aqui, qual é o segredo que você disse que ia contar para a gente? Que Ele ouve se você pedir segundo a sua vontade. Mas e como eu sei que eu estou pedindo segundo a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus está na palavra. Se você orar uma oração de orgulho, de ganância, não está na palavra, ele não vai te ouvir. Se você orar pedindo para prejudicar alguém, ele não vai te ouvir porque Deus é amor. Se você orar pedindo a vingança, que você possa se vingar dessa pessoa, que essa pessoa receba tudo o que ela fez contra você, também Deus não vai ouvir, porque ele disse, deixa na minha mão, eu sou a tua vingança. Então, você já viu que você precisa conhecer a palavra para saber como orar segundo a sua vontade. E com certeza, ele vai ouvir a oração. Agora, que tipo de oração que ele ouve? Ele ouve a oração a oração do gemido, aquela que você é tanto sofrimento que você nem consegue colocar em palavras. E eu vou te provar. Êxodo 2, está escrito no versículo 23, decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu e os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Coloca o seu nome no lugar onde está escrito Israel, agora é a sua vez. Os filhos de Israel, lá no Egito, já viveram essa experiência. Agora fala, eu vou gemer hoje diante do meu Deus, e o meu Deus vai ouvir a minha oração. Deus vai estender a sua mão, porque nenhuma oração passa desapercebida. Aqui a oração, e qual é o motivo da oração? Que aquele sofrimento, aquela injustiça, era uma injustiça. Aquela injustiça fosse colocado um ponto final naquela injustiça. Não estou falando de vingança, eu estou falando de justiça de Deus sobre aquele povo que trabalhava e não tinha salário, que era espancado, tanta crueldade eles viveram. E Deus colocou um ponto final, porque Deus ouviu o gemido. Eles não tinham mais nem força para falar e Deus ouviu o clamor daquele povo. Eu vou mostrar uma outra situação para você. Você muitas vezes pensa, eu estou orando, mas eu não sei se Deus está me ouvindo. Cornélio, está escrito em Atos capítulo 10, que Cornélio orava todos os dias. Você acha que todos os dias ele tinha uma experiência sobrenatural? Não. Ele orava, ele sentia a presença de Deus, ele tinha uma certeza absoluta de que Deus o estava ouvindo. Naquele dia, o que está escrito em Atos 10, registrado em Atos 10, quando Cornélio entrou em oração, ele não achou que nada espetacular aconteceria. No entanto, quando ele começou a orar, um anjo veio. Ou seja, a oração de Cornélio chamou a atenção do céu e um anjo veio com um recado do céu. E o anjo chegou até onde Cornélio estava orando e ele falou, olha, Cornélio, você é muito amado, Deus ouviu a sua oração, então, olha, você vai mandar chamar Pedro, eu sei que você tem um monte de coisa que você ainda não entende na palavra, Pedro vai
explicar para você, chama aí seus amigos, seus familiares. E Cornélio nem sabia que aquele momento que ele reservou de oração ia resultar em coisas tão grandiosas que iriam acontecer. Você pode imaginar? Você podia imaginar? Eu não poderia imaginar. Não, uma pequena oração, um momento na presença de Deus. Olha o que aconteceu. Cornélio chamou sua família, seus amigos, seus vizinhos. A casa de Cornélio ficou lotada de gente. E quando Pedro chegou, depois de 4 dias, Pedro chegou. E ele encontrou aquela quantidade enorme de pessoas, tudo por causa de uma oração. Pedro se movimentou, as pessoas se reuniram. Quando Pedro começou a anunciar a palavra de Deus, aquelas pessoas aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, foram batizadas nas águas, foram batizadas no Espírito Santo. Aquela cidade foi impactada. A vizinhança de Cornélio foi impactada. Olha o que essa sua vida de oração pode resultar dentro da tua casa e ao redor da tua casa. Nunca ache que é comum este momento que você está reservando para estar com Deus. Este momento é sobrenatural. Este momento, você está tocando o céu neste momento. Deus está enviando anjos até onde você está. Deus vai... Qual era a oração? Não está escrito qual era a oração de Cornélio. Você quer saber? Eu acho. Eu não posso dizer com certeza, porque não está escrito. Mas para mim, Cornélio estava pedindo salvação. Ele queria 2 coisas para mim. Ele queria entender mais da palavra de Deus e ele queria salvação para seus familiares e para seus vizinhos. E foi exatamente o que aconteceu. Pedro foi e explicou tudo que Cornélio sozinho não entendia, e a família dele, que já estava em Deus, mas agora a família de uma forma mais ampla, amigos e vizinhos foram impactados pelo poder de Deus, só por causa de uma oração. Olha o que o efeito de uma oração faz. Eu quero dar um último exemplo de um homem que é um homem assim exemplar, Abraão. Abraão, em Gênesis capítulo 15, ele recebeu uma visitação de Deus. Por que você acha que ele recebeu uma visitação de Deus? Vamos ler. Gênesis 15, versículo 1. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Eu tenho certeza que Abraão estava orando no silêncio. Ele ainda não estava nem elaborando palavras. Ele estava com medo de tudo que viria ainda pela frente, as dificuldades que ele enfrentaria ao obedecer a Deus. Ele também estava com dúvida em relação à promessa de Deus de que ele teria descendentes. Afinal de contas, ele e Sara eram idosos e também Sara era estéril. Havia tantas impossibilidades. Havia dúvidas no coração de Abraão. E Deus ouviu antes que as palavras chegassem na boca de Abraão. Deus ouviu. Mas por que Deus ouviu? Porque Abraão reservava um tempo todos os dias para estar com Deus. Aonde que Abraão estava quando Deus apareceu? Na intimidade com ele. Deus quer que você reserve esse tempo de intimidade, porque ele vai cada dia se revelar mais para você. Cada dia você vai ouvir mais a voz de Deus. Cada dia você vai entender mais a palavra de Deus. E aqui o Senhor faz 2 promessas. Você está com medo? Eu sou tua proteção. Você está com dúvida de que eu vou cumprir a minha palavra? Eu vou cumprir, porque eu vou te dar grande recompensa. Qual era a recompensa que Abraão queria? Era ter uma descendência, era ter filho. E foi isso que Deus concedeu a Abraão. Nenhuma oração passa desapercebida. Mas o segredo, como você aprendeu hoje, é orar segundo a vontade de Deus. Muitas pessoas leem esse versículo de uma forma isolada. Não, tudo que eu pedir, Deus vai ouvir. Tudo que você pedir, segundo a vontade de Deus. Tudo que estiver na palavra de Deus. E tem uma outra regrinha também. Buscai, em primeiro lugar, o reino dos céus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Obedeça as leis que Deus nos ensina, celestiais, e você vai viver aqui na terra momentos extraordinários com Deus. Neste momento nós vamos orar, porque já aprendemos que nenhuma oração passa desapercebida. Não é a sua que vai passar. Deus vai ouvir agora a sua oração. Escreva aqui: eu quero estar sempre na intimidade com Deus. Coloque seu motivo de oração. Porque nós levamos para a igreja para orarmos
todos os intercessores, por todos os pedidos que temos aqui. E também nós oramos uns pelos outros. Deus, como é bom saber que o Senhor nos ouve. O Senhor é o nosso socorro, bem presente na tribulação. Eu quero apresentar a Ti, Senhor, o gemido daqueles que não conseguem nem orar. Eu quero apresentar, Senhor, os pedidos daqueles que estão se sentindo, se arrastando, Senhor, diante de tantas dificuldades, diante de pesos tão grandes. Precisamos de Ti, precisamos do Teu favor, precisamos do Teu poder. Tu és a fonte do poder, Tu és a fonte da força, Tu és a fonte da paz e da alegria. Vem, Senhor, manifesta a Tua glória no nosso meio, manifesta Teus sinais, prodígios e maravilhas e testemunharemos, porque o Senhor é grande e poderoso, em nome de Jesus. Amém e amém. Escreva o teu testemunho, gostamos muito de ler o seu testemunho e vai edificar a muitas pessoas. Deus te abençoe, venha conhecer a área de membros, porque tem muitos cursos que vão te ajudar muito.